Cansado de entregar ou receber centenas de currículos? De analisar ou virar mais um papel em meio a tantos outros? Fazer entrevistas com as mesmas perguntas e respostas e mesmo assim não obter resultados? Conheça a ASHE. Automatize a busca de profissionais para sua empresa ou ache seu emprego de maneira prática. ASHE é um buscador online inteligente que conecta pessoas e empresas por afinidades técnicas e comportamentais. Cruza os interesses e trabalhando 24 horas para buscar o match profissional. Tudo isso com rapidez, segurança e facilidade. Assim, você também economiza tempo e dinheiro. Ache o que você procura. ASHE, seu match profissional. Entrou online? Então a gente muta aqui, vai entrar. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite para quem está aí nos assistindo em casa, para quem está acompanhando as nossas lives. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Adelaide, sócia fundadora da ASHE, essa empresa que busca aproximar os candidatos dos seus empregos ideais, fazendo o máximo de economia possível para as duas partes. Em tempo de pandemia, isso é bem bacana, né? Então, você pode fazer o seu cadastro aí com a gente, ficar em casa e a gente se responsabiliza por entregar os teus currículos em centenas de empresas de uma vez só e ficar buscando o emprego dos teus sonhos 24 horas por dia, 7 dias da semana. Se você não conhece, acessa o nosso site, faz o teu cadastro e vem participar aqui com a gente. Nós estamos, desde a semana passada, fazendo uma série de lives com profissionais de diversas áreas de atuação aqui da nossa cidade, profissionais de sucesso que a gente admira, e também professores, coordenadores da Escola Técnica aqui de Leme, que é uma escola formadora, profissionalizante, para que eles possam contar um pouquinho para a gente como é que eles têm vivido esse momento e dar dicas também para as pessoas que estão na profissão deles, e hoje a nossa live é bem mais ampla, as dicas vão ser para todas as pessoas que estão nos assistindo, então fica aí com a gente. Hoje eu estou com a Renata Chaim. A Renata é publicitária, formada pela ESPM São Paulo, com especialização em redação e direção de arte pela Miami Ed School, sócia fundadora da Pipa Design e da Pink Chicks. Oi, Renata. Esqueci do microfone. Boa noite, Adelaide. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Olá, Zoco. Boa noite. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo. E junto com a gente também está o Rafael Zocoler, professor Zoco, como ele é conhecido aqui pelos alunos e pelos mais próximos. O Rafael é designer gráfico, formado pela Unesp em Bauru, licenciado em comunicação visual, pós-graduado em design gráfico e gestão escolar. Hoje ele é professor de comunicação visual e processos fotográficos na ETEC Deputado Salim Sedé aqui em Leme e atual coordenador de processos fotográficos também. Então, bem-vindo, Rafael, e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Adelaide, obrigado pelo convite. Rê, tudo bom? Prazer estar te revendo, né? E vamos aí conversar com o pessoal, bater um papo legal. Legal. O tema da nossa live hoje, gente, é marketing pessoal e redes sociais. A gente ouve falar muito sobre o que é marketing pessoal, como que isso funciona. Eu queria que, para a gente começar, que vocês falassem um pouquinho para a gente, fugir do script já, viu, Renata e Rafael? Mas explica para quem está assistindo a gente aí, o que é marketing pessoal? O que seria isso? E qual a importância disso na vida de quem está assistindo a gente,
de quem está procurando um emprego, de quem está procurando uma recolocação no mercado de trabalho ou o primeiro emprego até? Posso falar, Zoco? O marketing pessoal, ele é uma atividade, digamos assim, que ela é bastante antiga e que ela visa cuidar do marketing da pessoa. E quando a gente fala de marketing pessoal, a gente não precisa entender que seja uma pessoa famosa, isso não, a gente pode pensar no indivíduo como um todo. Então, o marketing pessoal nada mais é do que você cuidar da sua imagem. E a gente cuidar da nossa própria imagem não é exatamente na questão visual, mas sim na questão de adequação e vendo a pessoa como sendo um produto profissional. Porque, no fim, a gente sempre tem esses dois papéis e muitos outros, né, na nossa vida. A gente tem a pessoa que a gente que é a nossa essência, e aí toda aquela questão psicológica, emocional e tal, que isso aí o marketing não cuida disso, mas a gente tem a gente como um profissional. Então, por exemplo, a Renata, eu tenho os meus gostos pessoais, eu tenho a minha vida pessoal, só que eu também sou um produto. Por quê? Porque eu estou no mercado. E eu, como uma pessoa de mercado, eu preciso cuidar do meu marketing. Então, o marketing pessoal, ele tem diversas áreas. Eu tenho até um livro que, quando eu saí da faculdade, eu ganhei do meu professor, isso há 20 anos, que ele tinha 100 tópicos a respeito do marketing pessoal. E ele subdividia esses tópicos em subtópicos. Então, tinha a questão da aparência física, que é a questão de você ser adequado no seu ambiente de trabalho. Lembrando, né, que o marketing pessoal trata somente do profissional. Então, o pessoal, as pessoas têm a liberdade para ser o que elas quiserem, né, mas eu digo assim, tinha desde o visual até a questão, assim, de reuniões, de contato com pessoas, com fornecedores, e você criar toda esse marketing que a gente faz hoje para os produtos, né, que as pessoas, a sociedade em si, ela vive de consumo, então todos os produtos que a gente consome e os serviços, eles têm o seu marketing, assim como os profissionais envolvidos investem no seu próprio marketing. Tem nem o que eu falar, né? Renata respondeu brilhantemente. A questão realmente, a gente tem o nosso pessoal, a gente tem o nosso, vamos falar assim, empresarial, né? A gente fala muitas vezes para o aluno como ele se mostra, como ele está dentro, por exemplo, da sala de aula, é o marketing dele mostrando depois como ele vai ser como profissional, né? Então, muitas vezes a gente tem que entender que o pessoal, né, eu, Rafael, a Renata, a Adelaide, o aluno, a aluna, todo mundo tem a sua característica individual, mas dentro de empresas, produtos, serviços, a gente tem alguns nortes que a gente precisa seguir, porque senão a gente tem, né, algumas incoerências aí depois no dia a dia. Não é fácil, sem dúvida nenhuma, mas é a meta que a gente tem sempre que colocar. Como que eu posso fazer o meu marketing, como é que eu posso ser profissional, mostrar a postura, mostrar o meu trabalho, né, além da parte pessoal que tem que ficar, né, de lado muitas vezes. Perfeito. E como tem sido difícil, né, para as pessoas entenderem a importância desse cuidado com essa imagem, né, com essa imagem profissional. Porque eu entendo que nós vivemos em tempos de muita intolerância. Então, ou você me aceita exatamente como eu sou, e você tem que me aceitar, eu não preciso te aceitar. Eu brinco que a gente vive num universo de super umbigos gigantes, onde só importa o que é bom para o meu eu, e eu exijo tolerância, mas não exerço a minha tolerância, né? E aí o quanto isso, por vezes, dificulta o cuidado com essa imagem pessoal, profissional, né? Com essa imagem desse eu, que, como a Renata disse, está na vitrine para o mercado de trabalho, que tem uma postura que precisa ser condizente
com a sua profissão, com a sua posição dentro de uma instituição, enfim, com aquilo que o indivíduo sonha construir para a vida dele, né? E aí eu entendo que, possivelmente, em tempos de pandemia, isso vem sendo intensificado, né? Imaginando que os estresses e a pressão está muito grande para a maioria das pessoas, né? E isso vem sendo intensificado. E aí, falando um pouquinho desse tempo que a gente está vivendo, de pandemia, de Covid-19 e de tudo que isso impactou nas nossas vidas, eu queria que vocês compartilhassem um pouco com a gente sobre como é que esse cenário afetou o trabalho de vocês e quais as adaptações necessárias, como é que vocês lidaram com isso no trabalho e também, possivelmente, com a imagem de vocês, que deve ter sido... O jeito de se posicionar também mudou para nós em tempos de Covid-19. Então, eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho com a gente. Essa questão da polarização, Adelaide, eu já tinha ouvido falar dela há uns 3 anos, quando eu fui numa feira internacional e eles fizeram uma sessão de tendências e tal, e o Brasil, eles falaram que era um país muito polarizado, e naquela época não era muito, não era uma coisa assim tão visível, né, porque hoje qualquer assunto é motivo de polarização, tem as pessoas que defendem, tem as pessoas que atacam, vira uma briga gigante na internet, principalmente na internet, né. E aí eu lembro que quando eu vi isso, eu falei, nossa, mas que estranho, né, falar isso do Brasil, mas daí, ao longo do tempo, fui vendo que isso foi acontecendo, e hoje a gente está no auge, né, se é que se pode dizer isso, mas hoje tudo, né, a gente vive uma crise sanitária com essa questão do Covid, mas eu acho que acima de tudo tem também uma crise política, então a coisa ficou totalmente polarizada e o ódio, né, de tudo, de todas as pessoas se odiando por causa da opinião de um, da opinião de outro, de temas polêmicos, e tudo isso se discutindo a um nível bastante superficial na internet, sabe? A gente vê poucos casos relevantes, assim, em termos de informação. A grande maioria são pessoas emitindo as suas opiniões e brigando. Então, esse é um cenário que a gente vem vendo, né? E com a internet facilitou, e com as pessoas há 3 meses dentro de casa também piorou, porque fica todo mundo dentro de casa e fica fácil você brigar na internet, não é uma coisa comum na vida real, né? Quando a gente encontra alguém que não tem a mesma opinião com a gente não vai lá e bate nela e xinga ela na cara dela. Mas na internet tem essa facilidade, então acaba virando uma coisa um pouco confusa e tal. Mas isolando esse fato, né, o nosso trabalho também, eu acho que para o Zoco também se resumiu a ficar em casa, isolado, e também apenas com a internet à nossa disposição, podendo fazer muita coisa. O nosso trabalho, que envolve design, que envolve muita tecnologia, internet, a comunicação em rede de hoje, foi afetada, aumentou, explodiu. Então, as empresas, elas têm nas mãos praticamente essa, agora já está retomando, mas no início da crise tinha só isso nas mãos. Então, essa comunicação, assim, acabou ficando excessiva. Eu tive clientes que já não aguentavam mais falar comigo digitando, não aguentavam mais falar por áudio. Pessoas que não têm tanta familiaridade com tecnologia também não estavam mais aguentando. Eu tive que receber algumas pessoas pessoalmente, com todos os cuidados, tá? Mas a pessoa não aguentava mais, porque cansa. Eu tive gente, assim, que me falou, e eu tô com esse problema também, que eu tô com um problema de visão, assim, que eu fico o dia inteiro sem levantar, no computador, no celular. Eu não aguento mais ler, não aguento mais digitar. Mas esse excesso, acho que foi temporário, e agora, aos poucos, ele vai
ele vai achatando a curva, né, um pouco nessa questão. Mas hoje, essas informações são verdadeiras. O mundo e o Brasil, principalmente, está polarizado, e a informação e a comunicação por meio da internet tá bombando. Sem dúvida nenhuma, assim, né? Eu sempre tive dificuldade com extremismos, né? Eu acho que todo extremismo para qualquer um lado é delicado demais. Eu sempre tentei ser mais brando nas situações, mas nós nos encontramos numa situação com tudo que nós vivenciamos, né? Que às vezes até essa calmaria é cansativa, é difícil de lidar, porque as pessoas exigem que você escolha coisas, né? Polarize mais ainda. Você fala assim, não, gente, vamos tentar achar. Não precisa ser o caminho A ou B, vamos tentar achar um C que vai bem para todo mundo. Não, a galera quer que você escolha só caminho A ou B. Se você não se posicionar, você passou pano, né? Exato. É difícil isso, é muito difícil, porque né, quando eu penso do lado profissional, eu tenho algumas respostas. Quando eu penso do lado pessoal, eu tenho outras. E nós, nesse momento que nós estamos em casa, misturou tudo. Misturou a exaustão, que nem a Rê comentou, de estar sempre online. A gente normalmente já estava ou no computador ou no celular, mas agora é tão gritante essa necessidade de estar online que nós estamos exaustos, né? Mas estamos encontrando como adaptar, como repensar o modelo da educação, repensar o modelo de trabalho, né? Por exemplo, né, trabalhei com a Renata na Pipa durante anos, né? Melhor chefe que eu já tive, saudade sempre, né? E aí o trabalho do design, o trabalho do design continuou, né? Mesmo fora da agência, continuou. Então, hoje, por exemplo, uma adaptação de trabalho efetivo é que o fluxo de trabalho aumentou. Aumentou no sentido que, onde antes eu fazia trabalho impresso, esporádico, agora eu preciso ir para a rede social, que é diariamente o trabalho. Né? E dentro da educação, assim, foi uma virada, né, do dia para a noite de, olha, a aula não é mais giz e lousa, a aula é teclados e câmeras, né? O que é difícil, é muito difícil, porque nós não temos um sistema de educação no país preparado para isso, nós não temos uma dinâmica de estudo, de base de concentração de estudo para esse universo, mas estamos aqui online diariamente. Hoje é feriado aqui em Leme, mas eu, por exemplo, estou dando aulas online em São Paulo. Então, dentro desse universo do online, me possibilitou que eu estou ministrando aulas em São Paulo. Então, hoje eu tive que ministrar aulas lá, mesmo sendo feriado aqui. Então, o que a gente falava, às vezes, do full time lá atrás, né, hoje a gente está vivendo um full time, que é uma adaptação necessária, é uma tendência, né? Muito se fala, por exemplo, da educação à distância ser uma tendência, mas é um período muito pesado de adaptação, muito... aquela coisa, assim, a gente tem que respirar muito para se adaptar ao mercado atual, seja trabalhando, seja estudando, seja o que for, né? Mas é uma luta boa, mas não é simples, não é simples. Com certeza, a gente vem vivendo batalhas diárias, né? Ontem eu estava conversando com um integrante de um curso de liderança que eu ministro, né? E ele disse, o mais difícil é que a gente não está conseguindo fazer planejamentos a longo prazo. É como se a vida da gente tivesse se transformado em algo muito parecido com a vida da internet, que é mais imediatista, que é o post diário.
o que é que tem para hoje, né? Sem muito planejamento. E isso tem aumentado realmente o estresse de todas as pessoas em geral, né? Eu, como psicóloga, posso dizer o quanto isso impactou na saúde mental das pessoas, e aí o quanto isso implica também nessa hiperpolarização que a gente vem vivendo nas redes sociais, né? Então, eu conversava um pouco antes da gente entrar online com a Renata e o Rafael, comentando que, por vezes, as pessoas se posicionam realmente de maneira muito agressiva nas redes sociais, extremamente intolerantes, e o quanto elas não percebem que elas estão sendo vistas full time também, e que aquilo que é posto na internet desenha a imagem dela, constrói uma visão para as pessoas que a acompanham ou que vão buscar conhecê-la, e que isso pode impactar de maneiras diversas na vida dela, né? E aí eu já com vocês, que é exatamente sobre isso, que eu, por exemplo, quando estou trabalhando no RH, eu uso as ferramentas de redes sociais para conhecer um pouco mais os candidatos. Quando eu estou fazendo um processo seletivo, eu busco essa ferramenta, né? A gente vai olhar e vai buscar conhecer quem é essa pessoa, né? E sei que todos os meus colegas de RH, que quando a gente vou dar cursos para RH, vou dar palestras em empresas, ou estou numa consultoria, é uma prática comum dentro dos RHs. E as pessoas não têm essa consciência, né? Então, eu queria, e a gente já viveu, por exemplo, com algumas empresas, posts de que a vaga está aberta e a pessoa fica brava porque não foi chamada, e fazer um comentário pejorativo naquele post, ou xingar às vezes a empresa, né? E eu queria perguntar para vocês, como é que vocês veem esse comportamento das pessoas, né? Será que existe uma consciência? Como é que a gente pode trabalhar nessa conscientização de que as redes sociais são a tua vitrine profissional também, né? E que as pessoas precisam cuidar dela com carinho. Como é que vocês veem isso? Olha, Adelaide, eu sempre falo para os meus funcionários e para as pessoas que eu convivo profissionalmente, eu falo sempre para elas, falei, não faça na internet o que você não faria em público, entendeu? Então, essa eu acho que é a regra de ouro, entendeu? Profissionalmente e talvez até pessoalmente. Eu não tenho habilidade para tratar, assim, da pessoa como ser humano e tal, mas profissionalmente, essa regra vale. Você vai fazer na internet o que você faria na rua, num evento e tudo mais. Então, isso já basta para a pessoa entender. O que eu vejo muito, assim, é que a rede social, quando alguém vai se candidatar a uma vaga ou vai fazer alguma coisa, as empresas buscam a primeira coisa na rede social. Então, não é que você não pode ter opinião, que você não pode defender alguma coisa, que você não pode gostar de alguma coisa, você não pode ser polêmico, não é isso. O que você precisa ter é uma noção de público e privado, entendeu? E eu vejo assim por mim, por exemplo, aqui a gente está falando de Pipa e de Pink Chicks, que é as empresas para as quais eu trabalho. Mas se você acessar as minhas redes sociais, eu tenho outros temas. Eu gosto de outras coisas, eu faço outras coisas, tenho outras coisas que representam um pouco do que eu sou. Nem sempre o que está na minha rede social é o que eu sou totalmente. Então, às vezes, tem muito isso. Eu já conheci pessoas que eu tinha uma ideia por causa da rede social. Por exemplo, isso é real, eu conhecia uma menina que na rede social ela era muito reacionária, briguenta,
super tumultuava tudo. Quando eu conheci ela, ela não era nada a ver com aquilo lá. Ela falou, mas isso aí é só na internet, ela falou para mim. Então, o primeiro contato, o momento zero da verdade hoje é na internet, né? Então, se eu não tivesse tido o interesse de conhecer um pouco mais ela, talvez eu já tivesse eliminado, porque não fazia parte do perfil que eu buscava, perfil profissional, né? Que eu buscava uma pessoa que tivesse tantas reações, enfim. Mas eu acho que a rede social ela tem que mostrar um pouco do que a gente é de verdade, publicamente, sabe? Então, acho que essa regra ela vai funcionar bem para todo mundo que tiver dúvida do que pode mostrar e do que não pode mostrar na internet. Pois é, eu lembro, na época do Orkut, que todo mundo falava assim, cuidado com as comunidades que você tem no Orkut, porque as empresas olham, né? E o pessoal tinha desespero de ter aquela comunidade, detesta acordar cedo, porque achava que ia perder emprego, né, se porventura a empresa visse isso. Só que sempre rolava uma questão de teoria da conspiração, assim, né? A gente ficava nessa, não, acha que a empresa vai ficar olhando minha rede social? Imagina. E eu acho que esse, às vezes, é um grande problema. A gente entra no achismo e esse achismo, ninguém vai ver o que eu estou postando na rede, eu sou um Zé Ninguém. Não, a lupa em cima de cada pessoa, do que está fazendo, o stalkeamento, né, que as redes proporcionaram, ela tomou uma proporção muito difícil de lidar. Concordo plenamente com a Rê aí, a gente tem que pensar, pessoalmente eu faria isso, virtualmente e tal, mas eu ainda acho que, assim, às vezes a gente tem que lembrar que, afinal de contas, nós somos todos seres humanos e que, às vezes, a gente erra. A grande questão, às vezes, é a gente entender esse erro e corrigir ou não fazer novamente, né? Se educar, né? A gente estava batendo papo antes aqui e tal. Tem várias coisas que nós temos dificuldade hoje por conta da falta de educação nossa de treinar, tipo... eu preciso, sei lá, eu preciso treinar, que nem a Rê corre, né? Eu não consigo, desde que conheço ela consegue fazer. Eu não consigo, mas se eu não tentar me educar, eu jamais vou conseguir, né, fazer uma atividade física. E a mesma coisa eu vejo assim, de você se expor. Se você não se educar, que talvez é melhor você respirar, em vez de postar alguma coisa, ou repensar. Infelizmente, a gente vai errar cada vez mais. Dentro da escola, já tive N situações com alunos que eu via um potencial absurdo, mas que, infelizmente, as atitudes presenciais ou virtuais, infelizmente, eu falava, lá na frente vai mudar uma escolha, né? Vai mudar o RH de uma empresa, o empresário vai ter outro olhar, infelizmente. E se a gente não se educar nisso, de repensar, a gente só vai ter dor de cabeça, né? Sim, e a gente precisa entender, né, e eu espero que tenham muitos jovens também nos assistindo, que anseiam por entrar no mercado de trabalho, né, e que entendam que não é uma questão de não poder ter a sua opinião, ou de ter que pensar fora da caixinha, ou de ser um chato, etc. É uma questão de você entender que existe uma postura adequada para tudo, né? Existe sim, a gente está vivendo num mundo que aparentemente vale tudo, mas isso não é uma verdade absoluta. Existe um limite para esse vale tudo. Então é preciso entender esses limites. Eu queria ler aqui um comentário da Cristiana Alves, que mandou para a gente, e ela diz assim: olá, boa noite. Curso jornalismo e o marketing pessoal e redes sociais estão muito ligadas à minha profissão, à profissão que escolhi. Hoje as pessoas começam a trocar farpas pela internet por terem opiniões diferentes. Não somos obrigados a concordar com opiniões, mas acredito que temos que respeitar a todos.
com as adversidades e as informações que a internet vem trazendo diariamente, as situações que nós vivenciamos, as pessoas querem que tenhamos lado, ou seja, essa coisa da polarização. Como estudante de jornalismo, eu, a Cristiana, a profissional, não posso escolher o partido A, B ou C, mas a Cristiana Pessoa tem sim o meu lado, né? Então, acho que é exatamente isso, Cristiana. Obrigada por participar e por compartilhar com a gente a tua visão disso. O que eu vejo e sinto falta nas redes sociais, muitas vezes, é desse respeito, né? Eu gosto do partido A, o outro gosta do partido B. Que bom para ele, que bom para mim. A gente pode debater é uma coisa, discutir e brigar é outra coisa. A gente pode debater, e o debate vai até o ponto em que nós dois estamos somando para com a visão do outro. Uhum. Dali para frente não está valendo mais, né? Então, e aí, seguindo nisso, Rafael, eu queria perguntar para você agora, como professor da ETEC, que trabalha na formação dessa moçada maravilhosa que vem vindo. Eu sou fã da ETEC, estive com o Juliano na segunda-feira aqui, falei isso para ele, que estou aqui dizendo isso para você de novo, falo que os alunos de lá são realmente diferenciados e que a gente até sente por ter que esperar eles terminarem, os que estão no ensino médio, com o técnico junto ali, que ficam até às 3 da tarde na escola, a gente sente e fica ansioso para que eles saiam logo e possam vir para o mercado de trabalho para a gente. Mas eu queria falar com você agora, como professor e formador de opinião dessa juventude tão fantástica que vem vindo. A gente tem uma grande expectativa que eles tragam uma nova pegada de reconexão, porque o mundo digital trouxe uma conexão muito grande, digital, mas uma desconexão relacional, né? Então a gente tem um lapso nisso, e essa geração que está aí estudando com você é a geração que carrega as expectativas dessa reconexão. E aí a ETEC como uma escola preparatória, como é que vocês orientam os alunos? Existe uma orientação direta e objetiva com relação a esse posicionamento? Como a Renata falou, eu achei fantástico e arriscado quando a Renata fala. Eu tinha um professor que tinha lá as regras de etiqueta, né, digamos assim, 100 regras que eram divididas em subgrupos e tal, e que falava até a roupa que a gente tinha que comparecer, por exemplo. Eu, quando me formei em psicologia, também tinham regras inquebráveis. Uma das regras que eu tive bastante dificuldade para trabalhar na minha história foi com relação, por exemplo, ao marketing, que para a psicologia, quando eu me formei, quando eu entrei na faculdade há quase 20 anos atrás, há mais de 20 anos atrás, eu entrei, e a gente não deveria fazer marketing jamais de psicologia, né? E aí, quando eu montei a Pride e a ASH, eu precisei separar isso da psicóloga, né? Porque aquilo foi formativo para mim, fez parte da minha formação. Então, a gente tinha uma matéria que tratava sobre vestimenta, isso que eu achei arriscado quando a Renata fala, olha, tem a roupa que é adequada. E isso, gente, não quer dizer que quem vai fazer uma entrevista tem que estar de terno e gravata. Outro dia eu quase caí de costas, porque recebi um menino de 18 anos de terno e gravata para entrevista, e para uma vaga, assim, super descolado. Eu falei, meu Deus, eu tenho certeza que esse pai e essa mãe falaram entrevista é de terno e gravata, ainda veio segurando uma pastinha de couro, sabe? E aí, eu falei, uau, não é isso, pessoal. Existe uma vestimenta adequada para cada empresa, para cada função, para cada profissão. Algumas coisas cabem muito bem para uma função e uma profissão e para uma empresa, outras não vão caber. E é preciso que o jovem entenda que sim, existe a roupa adequada, a postura adequada, o jeito de falar adequado, o jeito de digitar adequado, dependendo do ambiente que ele está. Como é que vocês lidam com isso lá na ETEC? Olha, a gente fala, a educação, né, a educação antiga, vamos falar assim, o professor era a pessoa que sabia tudo, era o detentor do conhecimento, o aluno estava lá só para ouvir. E já há muitos anos a gente entende que a educação, o professor é mediador do conhecimento. Então, a gente
tem que tentar construir toda essa base da educação dos nossos alunos em conjunto com eles, né? Por quê? Se eu chego na aula e falo, olha, sua roupa está incoerente com o ambiente escolar ou com o ambiente de uma futura empresa, eu estou só taxando alguma coisa. A velha história eu estou falando de cima para baixo. Eu não estou abrindo um diálogo para ele entender a real necessidade disso, né? Como que isso vai se influenciar e vai reverberar para as coisas deles. Eu lembro uma vez, por exemplo, numa pós-graduação, numa das aulas, um dos professores mais descolados que eu tive, ele ia todo, né, engomado, vamos falar assim, né? E aí teve uma aula, ele falou assim, olha, eu gostaria de estar igual a você. Ele me apontou, eu estava com uma camiseta toda design, assim, ele falou, eu queria estar assim, mas nessa posição como professor de uma pós-graduação, eu não posso. Então, a gente tem que, infelizmente, às vezes, entender o limite do que é o pessoal, o que me expressa como indivíduo e o que o mercado necessita de expressão desse indivíduo. Aí entra, né, a coisa da polinização, mas aí você está tirando meu direito de expressão, etc e tal. A questão não é essa, pessoal. A questão é abrir o diálogo para poder entender quais são os limites disso, né? A gente fala muito, né? Vamos falar assim, 80%, 90% talvez dos professores da ETEC, por exemplo, do curso de comunicação visual, de processo fotográfico e demais cursos, são, muitas vezes, profissionais atuantes. Então, assim, a gente usa muito exemplo do nosso dia a dia na aula. Olha, eu fui chegar para uma reunião com um cliente, aconteceu tal situação, me senti desconfortável. Então, assim, já pensem nisso. Pense essa situação adversa, que pode, infelizmente, influenciar de forma ruim para vocês, né? Eles têm aulas de ética, de gestão de atividade, de mercado, e a gente tenta sempre passar o nosso dia a dia, a nossa vivência para eles entenderem, então é assim, professor, que acontece na realidade? Porque uma das grandes dificuldades dentro da escola, como um todo, é mostrar o universo lá de fora do mercado para um aluno que está ali sentado na sala de aula, vendo o que você está falando na teoria. Muitos alunos, eles vão entender a realidade disso na prática. No dia que eles forem fazer uma entrevista, que eles vão ter que entender se o terno e gravata foi de mais ou foi de menos, né? E aí a gente vai tentando sempre, nas minhas aulas e os meus colegas professores, a gente tenta sempre mostrar para eles, gente, entendam o motivo disso. Não é simplesmente falar, não quero, não sou assim, não sou isso. Entendam como isso pode refletir para vocês. Só fazendo um adendo aqui, né? Quando eu falei da roupa adequada, eu não falei da roupa antiquada, né? Essa adequação é uma grande virtude que as pessoas têm que desenvolver para elas saberem exatamente a questão dos respeitos aos protocolos, e aí que a gente não está falando nada de sociedade, de nada, a gente está falando de empresa. Então, por exemplo, se você vai numa fábrica, só para citar um exemplo, você não pode ir de saia, você tem que ir de calça, você não pode ir com o dedo para fora, por questão de lei de segurança. Então, você tem que ter a calça, o tênis, e se você for de salto alto, você não pode entrar. Assim como, por exemplo, na Pipa, o Zoco já trabalhou lá. Lá não tem a mínima regra. A pessoa Sim. Pode ir do jeito que ela quiser, até se ela não quiser ir, ela não precisa ir, ela pode trabalhar da casa dela. É uma liberdade muito grande, assim, na questão da expressão, seja da roupa, do corpo, das tatuagens. Eu vejo lá na Pipa, todo mundo é tatuado, todo mundo tem piercing, eu sou a mais velha, o resto é tudo meninada, então... E eu vejo assim, quando eu vou, por exemplo, na Pink, por exemplo, que é outra empresa,
muitas vezes, como é uma empresa voltada ao esporte e tal, muitas vezes o pessoal vai correr, vai na academia e vai com a roupa da ginástica trabalhar, e não tem o menor problema, entendeu? Mas se a gente for na fábrica que faz os produtos da Pink Chicks, que é a Apoteca, a galera tá de jaleco, entendeu? Então, assim, são essas coisas que eu falei que são adequações que a gente, não é que a gente tem que aceitar ou não aceitar, a gente tem que respeitar as leis, as regras do mercado, das empresas, tal, por questão de segurança, por questão de registros, né, diversos aí nos órgãos. Então, são essas coisas, e tem pessoas que, às vezes, não sabem disso, que é por isso que existem as escolas para ensinar as pessoas até o modo de usar o jaleco. Eu sei que eu não entendo disso, mas eu sei que tem jaleco longo, jaleco curto, isso aí não é à toa, né? São coisas que existem há muitos anos e que fazem parte da rotina do profissional, né? Complementando o que ele falou, são normativas, né, que funcionam. Por exemplo, eu adoro terno. Meu sonho era trabalhar de terno. Eu gosto mesmo, de verdade. Mas, por exemplo, na época da pipa, eu dentro do universo do design, né, a gente tinha essa possibilidade de bermuda, uma camiseta mais descolada e tal. A gente tem que entender o universo que a gente está inserido, né? Olha esse universo, entende ele e deixa fluir, né? A gente não precisa sempre estar tão aparatado, assim, né? Sim. É fantástico quando a Renata fala de adequação, né, do que é adequado, não do que é antiquado. E para isso, uma dica que eu gostaria de aproveitar a nossa live e deixar para o pessoal que está assistindo é buscar entender a realidade da empresa a qual você vai se apresentar. Então, se você sabe qual a empresa que está selecionando e você vai se apresentar para essa empresa, busca entender a realidade dela e o que é adequado dentro dessa realidade. Porque, então, se fosse um processo seletivo da pipa, como a Renata acabou de usar, qualquer coisa que te levasse até lá, né, seria adequado. Qualquer coisa, óbvio, né, gente? Mantendo os limites de bom senso, né? O que você veste em público é a regra. Como você se veste em público, exatamente, é a regra. A regra é essa. Ok. E se você estivesse passando por um processo seletivo de um escritório de advogados, você precisa se apresentar. Não dá para ir para o processo seletivo de chinelo, bermuda e regata, né? Para o momento da entrevista. Só usando. E por que não dá? Porque isso é preconceito. Eu já fui questionada por jovens. Isso é preconceito. Eu digo, não é preconceito. São universos diferentes que pedem um formato diferente de se apresentar. Né? Eu aqui na minha vida pessoal adoro ficar de Crocs. Não dá para ir de Crocs para as empresas nem para o meu consultório. Eu, de vez em quando, de final de semana, é possível você me ver de Crocs pelo centro da cidade. E aí eu não ligo, porque não é a profissional que está lá de Crocs, apesar de ter uma questão de imagem pessoal aí, né? Mas, gente, essa linha é realmente o que é adequado para quem está me contratando. Adelaide, e quando a ASHE divulga uma vaga, não tem o nome da empresa para quem eu estou indo. Empresa contrata, a empresa decidiu ficar anônima. Vá de maneira o mais simples e adequado possível. O que é simples e adequado? Ninguém erra de calça jeans e camiseta, gente. Né? Não precise de terno e gravata, mas foge da bermuda, regata e chinelo, né? Ou foge de um vestido muito curto, vai no básico, que não tem erro, né? E quando você souber o nome da empresa, você vai se apresentar mais de acordo com aquilo que a realidade da empresa pede, né? Bom, e aí, seguindo esse nosso papo, eu queria perguntar para vocês quais os maiores gafes que vocês acham que a pessoa pode cometer nos seus perfis sociais, nos perfis das redes sociais, né? Quais as grandes gafes que vocês percebem? Olha, eu acho que aí cada pessoa vai ter uma visão
particular, né? O Zoco e eu. Mas eu percebo muito nas redes sociais o jeito como a pessoa escreve. Então, para minha profissão, para o meu ambiente, por um lado você tem toda essa liberdade visual, né, de se expressar, porém, na hora de escrever, se a pessoa errar uma palavra, ou uma vírgula, ou não souber escrever, é muito complicado você considerar essa pessoa como um profissional apto para trabalhar na minha área. Então, eu sempre analiso as redes sociais, e quando eu vejo que a pessoa não consegue escrever uma frase, e isso a rede social denuncia, gente, porque você vê na cara. Às vezes a pessoa ela tem até um jeito legal de falar, a pessoa é inteligente, tudo, mas não sabe escrever. Então, isso eu acho uma gafe que a rede social denuncia. Então, isso eu sempre falo para as pessoas, não precisa saber o português avançado, porque eu sei que o português é muito difícil, crase, vírgula, é dificílimo, é muito difícil saber quem acerta isso, mas escrever, por exemplo, caju com J, entendeu? Eu já vi escrever cagu com G, entendeu? É muito feio fazer isso, sabe? Mas assim, na minha área, outras áreas, talvez isso não importe, mas na minha área, isso é uma coisa vista. Então você vê a pessoa que nem aí a gente tá falando, batendo boca, e um pior do que o outro no português, entendeu? Só o português perdendo. Salve, dona Liliana, né? Liliana, mãe da Renata, foi minha professora também. Olha, esse detalhe do escrever errado é muito difícil. Nós entramos tanto na linguagem iconográfica, né, da figurinha, da abreviação, e que daí na hora que tem que escrever para valer, o pessoal erra. Eu já tive muitos exemplos de aluno me mandando e-mail tudo abreviado, eu falei assim, poxa, escreve, não, professor, eu sei escrever, aqui é mais rápido. Só que esse mais rápido atrapalha aquele treino nosso lá de sempre estar lembrando que é com J, não é com G, e aí a gente falha. Do ponto de vista, né, assim, de posição dentro das redes, é muito complicado. Você às vezes posta uma coisa com um entendimento, e dentro da rede social, o contexto pode ser retirado, repensado, de formas que você nem imaginava. Então, assim, aquela coisa, pensa 1, 2, 3 vezes para postar. Não pensei antes de postar. Eu já tive uma prospecção de um cliente que o problema dele era exatamente esse. Ele fazia postagem, queria fazer postagem, e aí depois ele se arrependia, e aí ele vinha, e agora eu apago, não apago, o que eu faço? Eu falava, um teste básico que eu sempre indiquei, eu falei assim, faz a postagem na hora que você quer fazer, mas em vez de publicar agora, põe publicar no outro dia, no outro horário. Boa. Assim dá tempo de você esfriar a cabeça e rever e apagar. Boa, Zô. Mas né, a tal coisa. Às vezes a gente falha, e eu acho que isso, novamente, é do ser humano, às vezes. A grande questão é como que a gente se policia e como que a gente encontra métodos para não cometer novamente a gafe. Eu vou postar, por exemplo, uma foto no Facebook ou no Instagram da escola. Eu tenho que pensar quem vai ver isso, vendo pelo lado bom, vendo pelo lado ruim. E é a parte mais difícil. Porque você tem que ficar fazendo, né, o clássico advogado do diabo com a situação. Aí você fala, nossa, mas será que vão pensar isso? Infelizmente, às vezes vão. Então eu não vou postar nunca mais nada. Não, não é isso. É só que a gente tem que pensar, às vezes, o que é interessante, o que é efetivamente válido a gente postar. Né? Eu, por exemplo, não sigo quase ninguém, às vezes, nas redes sociais. Por quê? Porque, às vezes, a gente vê muitas postagens que não me agregam, né? Não me geram um valor, um ensinamento, um conhecimento extra. E dentro dessa perspectiva virtual, a gente ainda pode ser amigo, mas não precisa necessariamente seguir, né? É muito mais interessante
seguir perfis profissionais de empresas, das áreas correlacionadas às nossas. É assim que a gente se educa e vê como cada empresa funciona, né, gerencia tudo isso. Legal. Eu quero ler mais 2 comentários aqui que vieram para a gente. O Marcos de Maria. O Marcos está falando assim para a gente, as redes sociais que às vezes são antissociais, sociais ele coloca aspas, né? Acentuaram o fenômeno do excesso de informações. O mundo digital cansa, desgasta, e o único meio de recuperar a energia perdida está fora dele. Muita gente ainda não se deu conta disso, ou aprendemos a usar esse mundo com o que esse mundo tem de bom, ou vamos criar uma legião de estressados ou depressivos crônicos. E a gente tem o Anderson Moro dizendo que está muito legal o conteúdo e dando parabéns para a gente. Vocês querem comentar alguma coisa sobre isso que o Marcos trouxe? Eu acho que o Marcos tem bastante razão nesses comentários, que eu acredito assim, até que para as pessoas mais jovens, que, por exemplo, como o meu filho, que tem 8 anos e que ainda não usa rede social, mas um dia vai começar a usar, ele nasceu, já existia isso, e é uma coisa que para ele é uma coisa normal, mas para a gente já viveu um momento sem isso, né? Então, a gente tem realmente essa dificuldade de discernir o que é real do que não é real, do que está na internet, do que não está na internet. Eu vou até dizer um caso, assim, eu tenho uma amiga, amiga assim, não, né? Eu conhecia ela pela rede social, e ela era atleta. E, nossa, eu adorava seguir ela, tal, nossa, só treino, de dia, de noite, de tarde. E aí, com esse negócio da pandemia, eu descobri que ela era médica. E aí ela começou a postar só sobre a rotina dela no hospital. E parou de treinar, né? Porque só ficava no hospital. Aí eu falei pra ela, nossa, eu não sabia que você era médica. Você parou de treinar? Ela falou, não, eu só parei de postar. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter essa noção, a gente que já viveu um mundo onde não existia rede social, de que o que está na rede social não é a realidade. Então, às vezes, a rede social causa uma frustração de a gente ver pessoas felizes, pessoas com bens materiais, e você fala, poxa, eu não tenho isso, eu não sou tão feliz que nem essa pessoa, eu não consigo correr tantos quilômetros que a pessoa acabou de correr e tá feliz, não tá cansada, não tá suada, não tá acabada. Então, acho que a gente tem essa dificuldade, mas eu acredito que as próximas gerações vão lidar melhor com essa coisa do real e do que é postado, e entender que o que é postado é só uma fatia da realidade, né? Se a gente pensar, né, nós temos vários momentos da história de gerações diferentes, os baby boomers, os millennials, né? Nós temos várias gerações que cada geração lidava de uma forma com o trabalho, com a tecnologia que ali está. Uma coisa que eu vejo, por exemplo, nessa situação, o universo online, a tecnologia que nós temos hoje é maravilhosa. Nós estamos aqui fazendo uma live, eu estou fazendo um curso em São Paulo, estou dando aulas em São Paulo, ótimo, sensacional. Só que começa a entrar o quê? O nosso grande problema é que a gente está ficando tão dentro desse universo que virou um full time que está acabando com a gente. Eu vejo, por exemplo, assim, situações de conhecidos que eu tenho dialogado, né, porque a gente conversa, e aí, como é que estão as coisas? O horário de trabalho se estendeu de uma maneira que eu vejo gente fazendo reunião de trabalho 3 da manhã, que começou às 10 da noite, sabe? Eu como coordenador, professor da ETEC, eu falo sempre para os alunos, olha, o que precisar, estou à disposição, me procurem, e eles têm realmente que procurar nas necessidades, só que
às vezes passa do limite de entender essa disponibilidade. Eu já tive situações engraçadas, né? A gente dá graça agora, né? Na hora às vezes a gente fica meio assim. De aluno mandando mensagem num sábado de madrugada, querendo que eu desse retorno de trabalhos, etc. e tal. E a gente fala isso, eu falo isso nas minhas primeiras aulas, né? Quando eu vou conhecer eles. Falei, gente, vocês têm minhas redes, vocês têm meus e-mails, fiquem à vontade, mas assim, eu preciso me dar a liberdade de, em alguns horários, às vezes, estar fora, estar offline. E hoje, nessa realidade do online, a galera esqueceu isso. Né? Você recebe mensagem 2 da manhã com uma exigência de resposta, você acho que a grande problemática desse universo digital e do momento que nós estamos vivendo, as pessoas estão esquecendo de fechar o notebook, desligar o celular, esquecer e viver um pouco. Lembrar que a gente tem que ter horário para acordar, para almoçar, para jantar, para dormir, para trabalhar e para assistir um filme. Nós estamos esquecendo totalmente disso. Esse eu acho que é o grande problema que o comentário veio aí. A gente não está conseguindo. A gente tem que parar de se organizar e entender. Existe limite dentro dessa disponibilidade online que o Wi-Fi é 24 horas. Não pode ser assim. Exatamente. E se colocar esse limite, né, Rafael? Eu quero, a gente já está partindo para o final da nossa conversa, que está deliciosa. E aí, como a gente já está caminhando para esse finalzinho, vocês trouxeram dois. A Renata fez uma colocação e o Rafael fez uma colocação que me instigaram um pouquinho, e eu quero trazer, junto com essa nossa última pergunta, primeiro eu vou fazer um comentário e quero trazer também uma pimentinha aqui para a nossa live. O comentário que eu quero fazer é que realmente a gente precisa se policiar. As pessoas perdem e perderam essa noção do bom senso com relação ao horário das mensagens, e as pessoas têm mais limites com relação ao digital. Se não nessa geração, talvez a do filhinho da Renata, que vem em seguida, né? E aí a pimentinha que eu queria trazer, a última pergunta que eu tenho aqui no meu script é: quais dicas vocês dariam, né, para quem está nos assistindo sobre marketing pessoal, para que eles positivem essa rede social e que essa rede seja uma impulsionadora de oportunidades de trabalho? Essa é a última pergunta, mas junto com ela, que eu vou trazer a pimentinha, e pegando o gancho de quando a Renata trouxe isso, né, de que essa geração que já nasceu dentro de um mundo digital, de um mundo das redes sociais, né, eu quero trazer uma pimenta social aqui, e vocês devem ter acompanhado isso, principalmente o Rafael, que está aí perto dos jovens na ITEC. Nós tivemos esse mês que começou, por exemplo, o que eu vejo como um péssimo uso de rede social. Eu, Adelaide, eu já palpitei, e tenho certeza que vocês também vão ver como péssimo uso. Mas que dicas a gente pode dar, inclusive, para essa geração que está com 13, 14, 15, 16, né? E que daqui a pouco tempo, quando eles piscarem, eles estão entrando no mercado de trabalho, estão pensando em casamento, estão construindo família, porque a vida é veloz, né? E eles precisam entender que o que entra na mídia, na rede, não sai da rede, essa informação fica, e eu me preocupo muito com essa moçadinha. A gente enfrentou aí no início do mês de junho, foram lançadas em todas as cidades da nossa região listas. Vocês devem ter ouvido falar da GAF das listas, né? Recebemos várias listas. Receberam listas. Não quero entrar nos pormenores, é um assunto mega polêmico, por isso que eu falei uma pimentinha, que foi feita, até onde eu sei, por essa moçadinha mais jovenzinha, 13, 14, 15, até 18, acho que esbarrando por ali, mas que eu vejo como uma coisa muito perigosa na mão desses jovens, né,
que podem trazer cicatrizes profundas emocionalmente, que é sobre o que eu posso falar com propriedade, que podem trazer cicatrizes para a imagem na hora da empregabilidade, de alguma maneira, dependendo de onde isso para. E eu queria aproveitar que a gente está aqui online para deixar uma dica não careta para essa moçada, mas falar sobre o cuidado que a gente precisa ter na hora de se expor, né? Queria que vocês dessem essa dica de como positivar, de usar esse poder de faísca que a rede social tem, né? Para o bem, para o que engrandece, para o que faz crescer, e cuidar com a sua imagem e com a imagem do outro, cuidar da do outro como você gostaria que cuidassem da sua, para que todo mundo mude aí. Olha, eu acho que assim, eu daria uma dica só, não é nem dica, porque os jovens não gostam de ouvir muitas coisas longas. Então, assim, a gente tem que ter respeito, entendeu? Se a gente tiver respeito em tudo que a gente for fazer, numa publicação, num comentário, numa brincadeira, tudo vai dar certo, entendeu? Não é que a gente não possa ter opinião, que a gente não possa criticar, ou que a gente pode gostar, não gostar das coisas, mas o respeito é aquilo que vai dizer até onde você consegue ir, entendeu? E muitas pessoas conseguem criticar sendo respeitosas. Então, eu acho que essa é o principal ponto que a gente tem que ver. Respeito. Se as pessoas tiverem respeito, a rede social vai ser um lugar muito bom para todo mundo. A vida vai ser boa para todo mundo. A gente sabendo que tem coisas ruins, coisas boas, mas se a gente tiver respeito, todo mundo convive. Eu sei que isso, assim, é meio, né, paz no mundo, uma coisa assim, mas, assim, se a gente pegar para o nosso dia a dia, não é difícil a gente praticar isso com os pequenos atos. Lógico que a gente não vai salvar o mundo, não vai salvar o planeta, mas dentro da nossa comunidade, se a gente tiver respeito, já está ótimo. E a segunda coisa que eu diria é que essas pessoas usassem essa mesma energia e esse tempo que eles têm, os jovens principalmente, para fazer coisas mais concretas e coisas boas mais concretas. Por quê? Porque o mal, incrivelmente, ele tem mais força do que o bem. Então, a gente sabe que existem mais pessoas boas no mundo do que pessoas ruins. Porém, a gente tem tantas tragédias aí, por quê? Porque o mal, ele se sobressai, né? O cara que joga uma bomba atômica, que nem eu fui numa maratona de Boston, logicamente eu não estava nesse dia, mas aqueles 2 irmãos que jogaram uma bomba atômica na maratona de Boston, são 2 pessoas ruins, perto de 45 mil pessoas que estavam lá na rua, que eram pessoas boas. Mas vejam como que 2 pessoas conseguem causar o mal para tantas milhares de pessoas. Então, quando o jovem tiver essa noção de que ele pode usar essa força dele para fazer coisas boas, aí sim a gente vai começar a ter atitudes mais concretas, discussões com mais valor, né, que a gente possa discutir coisas importantes que se colocam em pauta, como a gente vê hoje em dia, mas discutir com respeito, discutir com conteúdo, e chegar a conclusões, chegar a definições. Então, acho que respeito e fazer o bem, eu não estou falando aqui de ser bonzinho, de ser anjinho, não é isso não, é de realmente, assim, fazer coisas boas, sabe, atitudes boas, atitudes saudáveis, que vão impulsionar a sua própria vida, a vida da sua família. Desculpa. Eu até comentei antes, né? Rede social, gente, assim, ela existe para a gente socializar. A gente tem que escolher uma boa socialização, né? Então, dicas que eu falaria, por exemplo, uma coisa que eu fazia na época da agência, né? A gente sabe disso. Todo dia, na hora que eu chegava na agência, a primeira coisa que eu fazia era abrir 3, 4 sites de notícias, 3, 4 blogs de design, dava uma lida, me situava sobre o mundo, me situava sobre tendência, me situava sobre profissional. Tinha também a diversidade do lado humano, tem ali, mas eu preciso direcionar o uso
uma capacitação, né? Eu falo isso muito para os alunos. Gente, não é porque você não segue, né, a sua família numa rede social que você não gosta da sua família, mas entenda como gerenciar essa rede de uma forma que vai te agregar. Uma coisa que a Rê falou aí, realmente, de pegar a pessoa fazer algo, eu vejo nas redes, às vezes, por exemplo, dentro da área do design, da fotografia lá, um monte de gente criticando o trabalho de alguém. Nossa, que trabalho horrível, que mal feito. Mas eu falo, tá, você sabe fazer? Você pode fazer, então, já que você tem o conhecimento? Ou você pode, em vez de só falar que está ruim, tentar dialogar para mostrar como isso pode ficar melhor, né? Eu vejo isso muito pelo lado da educação. Quando eu vejo um trabalho de um aluno, por exemplo, mal feito, eu tento entender como eu posso mostrar para ele uma forma de melhorar. Não adianta nada, e é isso que a rede social acaba fazendo, é que a gente só critica, a gente não dá solução, a gente busca crítica. A gente não vem com uma ideia, olha, mas e se você tentar isso? Né? São situações que a gente vai vivenciar muitas e muitas vezes, e com o atual cenário, mais ainda. Se a gente não policiar, se a gente não buscar uma outra coisa que eu vejo assim, empatia. Falta muita empatia. A gente vê assim, o quanto que essa maldade que as pessoas jogam, né, umas contra as outras, é falta de empatia, de se colocar no lugar. Dentro do universo da escola, quando a gente coloca e escuta um pouquinho o aluno, a gente entende muita coisa a fundo do porquê que o aluno está dormindo e não está assistindo a sua aula. Né? Normalmente a gente taxaria, é aluno preguiçoso, só está dormindo. Aí na hora que você vai conversar, dialogar, você entende, de repente, que ele passou uma noite no hospital, ou que está com algum problema. Então falta muita empatia para as pessoas lidarem com a rede social. Se você não tem empatia pelo outro, nem perde tempo tentando fazer postagem, porque não vai funcionar. Eu acho que a grande questão é essa, a gente se colocar um pouquinho no lugar do outro antes de falar que é o dono da verdade. Humildade, né, Zou? Humildade. É difícil, sem dúvida nenhuma, gente, é muito difícil. Né? Nós escorregamos, todo mundo, né? Eu falo, somos seres humanos, mas, poxa, respira um pouco, se bota no lugar da outra pessoa e vamos tentar dialogar com isso, trabalhar com isso da melhor forma. Com certeza. Ótimas palavras e ótimas dicas que vocês deixam aqui para quem nos acompanhou e para quem ainda vai ter oportunidade de nos assistir, né? O vídeo fica salvo no nosso Facebook, a gente também vai colocar no IGTV, e então todo mundo vai ter a possibilidade de acompanhar depois. Eu quero ler só mais alguns comentários. O seu Sérgio e a dona Irene Zocolé estão dando parabéns, tema muito interessante. Aurora Tenfen, vocês são maravilhosos. Ai, a irmã Aurora! Ela que é maravilhosa. Sensacional, sensacional. Tem vários comentários aqui, gente. Deixa eu ver. A Corina dizendo excelente conteúdo. O Anderson, Corina. Perfeito. Zoco. Legal, deixa eu ver o que mais. Eu tinha visto algum que eu me perdi aqui. Bom, bastante gente aqui comentando. Pessoal, muito obrigada por terem ficado com a gente, uma noite deliciosa. Eu quero aqui já agradecer a Renata e o Rafael pela disponibilidade de vocês, feriadão aqui na nossa cidade, de estar aqui trocando essa experiência com a gente, deixando uma mensagem bacana para quem precisa cuidar da sua imagem, e esse alguém somos todos nós, né? Então, obrigada por compartilhar da expertise de vocês e de dedicar esse tempo para estar aqui com a gente. Nós que agradecemos, Adelaide. E eu queria só fazer um recadinho final, que a Pink Chicks está com uma vaga aberta na ASHE, uma vaga de assistente comercial, é isso, né? O nome correto.
E quem quiser se candidatar a essa vaga, só entrar na ferramenta Ache Vagas e se candidatar, que a gente está fazendo esse processo seletivo. Queria agradecer também, viu, Adelaide e Renata, né? Ai, Matar um pouquinho a saudade da Rê. Gente, assim, uma coisa que eu acho assim, o mercado de trabalho nunca é fácil, mas quando a gente encontra profissionais, empresas que sabem entender, são as melhores situações. A Pipa, né, a Rê, a Berca, todo mundo da Pipa fez isso. Eu tenho verdadeira paixão pela Pipa, você sabe disso, né, por vocês todos. E a escola técnica também, hoje é minha casa, os alunos, a gente está morrendo de saudade de todos, nós entendemos o quanto que essa questão social está aflorada mais ainda. Então, gente, o mundo mudou um pouquinho, mas a gente se adapta e em breve estaremos de novo no mercado, na escola, né, fazendo mais coisa acontecer aí. Muito obrigado pelo convite. Legal, muito obrigada. Então, para quem nos acompanhou até aqui, e você que está procurando uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de recolocação, a Renata acabou de deixar a dica de que a PinkTix está com uma vaga lá com a gente, de assistente comercial, então corre lá para a Ache, faz o teu cadastro, o link está aí abaixo do vídeo, a gente está deixando o link para você fazer o cadastro. A Ache é totalmente gratuita para todo e qualquer candidato, então você faz o teu cadastro lá e a gente vai trabalhar para encontrar a vaga que se encaixa perfeitamente com você. Então, deixa o seu perfil atualizado, coloca todas as informações e quem sabe você pode ter o prazer de estar sendo contratado aí nos próximos dias. Fique em casa, se cuida, faz o seu cadastro aí com a gente, continua acompanhando as nossas lives e a gente se vê. Um beijão para todos. Tchau, tchau. Cansado de entregar ou receber centenas de currículos? De analisar ou virar mais um papel em meio a tantos outros? Fazer entrevistas com as mesmas perguntas e respostas e mesmo assim não obter resultados? Conheça a Ache. Automatize a busca de profissionais para sua empresa ou ache seu emprego de maneira prática. A Ache é um buscador online inteligente que conecta pessoas e empresas por afinidades técnicas e comportamentais, cruzando seus interesses e trabalhando 24 horas para buscar o match profissional. Tudo isso com rapidez, segurança e facilidade. Assim, você também economiza tempo e dinheiro. Ache o que você procura. Ache seu match profissional.